Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, nosso tema é paraboloide elíptico, da disciplina Geometria Analítica, do curso de Geologia, Campus Monte Carmelo. Bom, docentes Gisele Moraes, discentes Rafaela de Carvalho, Patrícia Souza, Patrícia Reis, Caio William e Maia Vieira. Bom, aqui o sumário. O que iremos abordar durante o decorrer do tema seriam introdução, definição, explicações dos exemplos, resoluções dos exemplos, aplicações de paraboloide elíptica na geologia e, por fim, conclusão. Bom, a introdução. Este trabalho teve como principal objetivo estudar as seções cônicas e suas superfícies quádricas, que representam uma parte muito importante no estudo da matemática em si. Em suas definições, equações e gráficos são impregnados em vários conteúdos de geometria analítica, como foi visto durante o decorrer do semestre. Além do mais, é possível encontrarmos no nosso dia a dia situações como faróis de carro, reflexões do som através das formas de construções dos edifícios e entre outros exemplos. Com enfoque principal em paraboloides elípticos, nas superfícies quádricas, sabemos que elipses, círculos e hipérboles são encontrados como seções planas. Nos paraboloides, as parábolas aparecem de forma natural. Elas ocorrem em duas das três formas de obtermos seções nos paraboloides, ou seja, as parábolas são as cônicas que mais aparecem como seções planas, paralela ao plano ordenados, num paraboloide. Em um paraboloide é denominado elíptico quando suas seções são parábolas e elipses. Portanto, nesse trabalho iremos abordar as definições, exemplos, aplicações de paraboloides elípticos. Bom, a definição. Paraboloide elíptico possui um formato semelhante a uma taça, como é possível observar na imagem, e possui um ponto máximo ou mínimo. E com A igual a B, um paraboloide elíptico é um paraboloide de revolução, uma superfície obtida através da rotação de uma parábola ao redor do seu eixo, e esse é o formato do refletor parabólico utilizado nos espelhos, antenas e objetos semelhantes. Essa superfície é também chamada de paraboloide circular. É uma fonte de luz posicionada num ponto focal dessa superfície, produz um raio de luz paralelo, e isso também funciona da maneira inversa. Um feixe de luz com raios paralelos incidente no paraboloide, concentrado no ponto focal. Isso também se aplica às outras ondas, como nas antenas parabólicas. Explicação dos exemplos de paraboloide elíptico. Um paraboloide elíptico é a função real de duas variáveis obtida de sua equação reduzida, onde suas curvas de níveis são elipse pelos cortes horizontais e pelos cortes verticais, paralelos que resultam em parábolas. Agora eu vou fazer uma breve explicação das equações que definem o paraboloide elíptico e suas principais características. A primeira característica da equação do paraboloide elíptico é uma variável que não esteja elevada ao quadrado. A segunda característica são duas variáveis que estejam elevadas ao quadrado e com sinais iguais. Nesse exemplo, o z é a variável que não está elevada ao quadrado. Já o x e o y são as variáveis que estão elevadas ao quadrado e com sinais iguais. Então, como z é a variável que não está elevada ao quadrado, o paraboloide elíptico irá percorrer o eixo z. Nesse caso, positivo. Então, conforme vocês observam nessa animação, vocês podem ver que o paraboloide elíptico está percorrendo o eixo z positivo. Já nesse caso,
O y é a variável que não está elevada ao quadrado. Já o x ao quadrado, já o x está elevado ao quadrado e o z está elevado ao quadrado, com sinais iguais. Como o y é a variável que não está elevada ao quadrado, o paraboloide elíptico irá percorrer o eixo y positivo, conforme vocês observam aqui na figura. No segundo exemplo, o x é a variável que não está elevada ao quadrado. Já o y e o z são as variáveis que estão elevadas ao quadrado. Como o x é a variável que não está elevada ao quadrado, o paraboloide elíptico irá percorrer o eixo x positivo. Nesse terceiro caso, o z é a variável que não está elevada ao quadrado e o x e o y são as variáveis que estão elevadas ao quadrado. Só que o x e o y estão com sinal negativo. E por conta disso, o paraboloide elíptico irá percorrer o eixo z negativo. No quarto exemplo, o y é a variável que não está elevada ao quadrado. E o x e o z são as variáveis que estão elevadas ao quadrado com sinal negativo. Por conta disso, o paraboloide elíptico irá percorrer o eixo y negativo. No quinto e último caso, o x é a variável que não está elevada ao quadrado. O y e o z são as variáveis que estão elevadas ao quadrado com sinal negativo. Como estão com sinal negativo, o paraboloide elíptico irá percorrer o eixo x negativo, conforme observado aqui. Aplicações do paraboloide elíptico. Vou citar 3 tipos de exemplo aqui, que seriam as antenas parabólicas, os fogões solares e os telescópios. As antenas parabólicas têm como objetivo captar ondas eletromagnéticas que são enviadas por satélites em órbita ao redor da Terra. A captação do sinal ocorre devido ao fato de que a parábola consegue refletir o conjunto de raios recebidos para um único ponto. O foco disso é o posicionado receptor de ondas que enviará o sinal recebido para um conversor, onde codificará e enviará essas informações para o receptor de televisão. Já os fogões solares têm um mecanismo semelhante aos das antenas parabólicas. É um dispositivo que aproveita a luz do sol para cozinhar, assar e fritar alimentos. O funcionamento do fogão solar depende, evidentemente, das condições climáticas. A radiação solar interage com os painéis refletivos e garantem que os raios UV se concentrem em um determinado ponto. Aqui tem um exemplo, né? E aqui, telescópios, né, no caso, é um refletor feito substituindo a lente objetiva por um espelho, eliminando os problemas com a interferência atmosférica, aberrações cromáticas, entre outros. Tendo uma boa imagem, no caso, uma superfície do elemento refletor deve ser um paraboloide elíptico e a superfície deve estar livre de quaisquer irregularidades. Oi, gente, eu sou a Patrícia, sou do grupo do paraboloide elíptico e fiquei encarregada de apresentar alguns exercícios sobre o assunto, certo? Vamos lá. O primeiro exercício que eu dei como exemplo aqui, eu vou explicar para vocês. Determine o paraboloide elíptico que passa pelos pontos A, que são esses pontos aqui, e o ponto B, esse aqui. As elipses são centradas no eixo Y, certo? Como o paraboloide elíptico possui as elipses centradas no eixo Y, temos que o paraboloide elipse possui a equação y, que é essa equação aqui positiva, ou essa negativa. As coordenadas de y são negativas, então a equação a ser utilizada, vamos utilizar esta, que é negativa, certo? Assim, o ponto A, a gente vai pegar esta equação, vai substituir
certo? Sabendo que esta equação aqui é igual a esta aqui, certo? No ponto B, a gente vai pegar também, fazer a substituição, que a gente já achou aqui. Ai, desculpa, passou para frente. Certo? E a gente vai pegar, como esta equação aqui é praticamente igual a essa, quando a gente isolou aqui o 4, menos 4 sobre A ao quadrado, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Depois a gente vai substituir o ponto A no ponto B, ou seja, como eu falei, onde tiver essa aqui, a gente substitui aqui, certo? Vamos ter esse resultado e vamos achar o valor de C, certinho? Achando o valor de C, a gente vai procurar o valor de A. Onde tiver C aqui, a gente já substitui por esse valor. Encontramos essa equação e achamos o valor de A, que aqui no caso é 2. Depois, é só substituir o valor de A e C para descobrir a equação do paraboloide. Vamos pegar a equação negativa aqui que eu falei aqui para vocês no começo. Onde tiver A e C, que a gente substitui pelos valores, pronto. A gente achou a equação do paraboloide. Certinho? Outro exemplo que eu dei é esse aqui. Sabendo que as equações reduzidas do paraboloide elíptico é Z. Temos essa equação aqui. Certo? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais E ao quadrado mais B, sobre B ao quadrado. A gente vai construir o gráfico da equação 4Z menos 4x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0. Primeira coisa, isolar o Z aqui e dividir todos os componentes por 4. Dividido por 4, chegamos a essa equação aqui. Depois a gente vai encontrar a fórmula reduzida. Depois que a gente encontrou essa fórmula reduzida aqui, vamos montar o gráfico da superfície, né? Primeira coisa, substituir o x vai ser igual a 0 na fórmula obtida, que temos que z igual a y ao quadrado sobre 4, que configura uma parábola, que já está, inclusive, aqui. Porque a origem dele é 0, como foi dito aqui, certinho? Depois, substituir o y também. O y vai ser igual a 0. Na forma obtida, temos que z é igual a x ao quadrado. Olha aqui, ó, tá aqui. O que configura outra parábola no eixo z e no eixo y, certo? Que é essa aqui. Depois também temos que, sendo z igual a 0, temos que 0 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4, que é essa aqui, né, gente? Essa fórmula que eu falei, fórmula reduzida da parábola. Seja verdadeiro que x é igual a y, que é igual a z, e todos no ponto de origem 0, certo? Aqui. Certinho? E depois, considerando, a gente tem que considerar que valores de z igual a 1 ou z igual a 2, qualquer valor acima de 0, veremos a forma de uma elipse. Como eu falei, os pontos de origem aqui estavam em 0, de x, y e z, todos eles em 0. E aí, como deu acima de 0, aqui configura uma elipse. Eu coloquei essa figura aqui em 3D para vocês verem direitinho que forma direitinho uma elipse. Oi, meu nome é Caio e nesse trabalho abordamos o assunto paraboloides epilípticos na superfície quádricas. Sabemos que elipses, círculos e hipérbole são encontrados como seções planas nos paraboloides. As parábolas aparecem de forma natural. Elas ocorrem em 2 das 3 formas de obtermos seções nos paraboloides, ou seja, as parábolas são as cônicas que mais aparecem como seções planas.
paralelas ao planos coordenadas num paraboloide. Um paraboloide é dominado elíptico quando suas seções são parabolas e elipses. E concluímos que paraboloides epilípticos é usado em nosso dia a dia como em antenas para capturar ondas eletromagnéticas e em outros mecanismos semelhantes. Então cumprimos todos os objetivos que nós tínhamos proposto através de explicações, exemplos, conceitos e imagens. Esse trabalho foi muito importante para nosso conhecimento e aprofundamento desse tema, pois permitiu compreender melhor para que é utilizado e formado em nossas vidas para nossa comunicação.